A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso de número 4 em diante. Na verdade, são conselhos que ele está dando para nós e eu queria dividir com vocês esses conselhos. Capítulo 4, verso 4 em diante, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos uma vez? De vez em quando? Regozijai-vos quando? Sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. São conselhos assim importantíssimos para a nossa vida. Eu acabei de ler Filipenses capítulo 4, eu li do verso 4 até o verso do verso 4 até o verso de número 9. E são conselhos que Paulo está dando para nós que é de grande valia para a nossa vida, sabe? Primeiro o versículo 4, quando ele diz regozijai-vos sempre no Senhor. Perceba, ele não fala regozijai-vos uma vez ou outra no Senhor. Regozijai-vos só por um momento no Senhor. Não, regozijai-vos sempre no Senhor. A minha alegria sempre tem que estar em Deus. O meu foco sempre deve estar em Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque se você depender das coisas desse mundo para você ser feliz, você vai se frustrar. Eu já vi muita gente querendo ser feliz no casamento e pensando, quando eu casar, vou ser feliz. Aí casou, ficou um tempo, depois percebeu que ficou infeliz. Aí tem gente que fala, não, quando eu tiver filho eu vou ser feliz. O camarada foi lá, teve filho, ficou um tempo, depois de um tempo percebeu que não foi feliz. Aí tem gente que fala, não, quando eu for avô, vó, eu vou ser feliz. Aí se torna avô e vó e não é feliz. Não consegue ser feliz. Por quê? Porque a felicidade dele continua estando nas coisas externas, dependendo de alguma coisa. E quando a tua felicidade, a sua alegria depende de alguma coisa, dificilmente você vai conseguir suprir essa necessidade. Na maioria das vezes você vai se frustrar. Vai se frustrar com alguém, vai se frustrar com as pessoas, e até mesmo da tua família. Até mesmo pessoas que são próximas a você. Por quê? Porque a minha alegria deve estar no Senhor. Ele jamais vai te decepcionar. Deus jamais vai te frustrar. Deus jamais vai gerar algo em você que seja literalmente ruim. A intenção dele é levar a sua alma para a eternidade, é trazer paz ao seu coração, é alegria à sua alma. A nossa alegria deve estar no Senhor. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Enquanto a sua alegria estiver em pessoas, você se frustra. Enquanto a sua alegria estiver no seu cargo, você se frustra. Enquanto você estiver colocando a sua alegria no dinheiro, em mulher, em homem, em filho, você vai se frustrar. Essas coisas vão te frustrar. Mas se você estiver colocando a sua alegria no Senhor, você não se frustra. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas nesse tempo que estão frustradas com a igreja, frustradas com a religião, frustradas com o pastor. Eu não vou para a igreja porque eu me frustrei com o pastor. Eu não vou porque eu não vou para a igreja porque eu me frustrei com a religião. Tá? Você pode ter se frustrado com gente, com pessoas, mas com Deus você nunca vai se frustrar com Deus. É porque você procurava esse regozijo nas pessoas. Se frustrou com o pastor porque tentou colocar expectativa no pastor, se decepcionou. Tentou colocar expectativa na liderança, em alguma igreja, se frustrou e vai se frustrar sempre. Porque as pessoas são falhas. As pessoas vão errar com você. E até mesmo as pessoas que te amam, que convivem com você 24 horas. Essas mesmas pessoas vão te decepcionar. Gente, a gente se decepciona com nós mesmos. Às vezes eu mesmo fico pensando, caramba, como é que eu fui capaz de fazer isso?
Por que que eu agi dessa forma? Por que que eu falei isso? Nossa, eu não era para ter feito dessa maneira. Às vezes eu me frustro comigo mesmo. Por quê? Porque o texto quer deixar claro para nós que o único que vai me trazer alegria, felicidade, o único que vai me fazer sentir completo é Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Que a minha principal motivação de viver seja Deus. Que a minha principal alegria seja o Senhor. Que a minha principal esperança seja Deus. Enquanto os meus olhos estiverem em Deus, eu não vou desistir, sabe? Eu não vou parar, eu não vou retroceder. As coisas que estão ao meu redor não vão me desmotivar de continuar firme com Ele. Por quê? Porque os meus olhos estão nele, a minha vida está nele, a minha esperança está nele, a minha alma está nele, o meu coração está no Senhor. Ele é o centro de todas as coisas em mim. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo está afirmando, está consolidando a afirmação. Regozijai-vos sempre no Senhor. E digo novamente, regozijai-vos, hein? É para ficar bem claro, tua felicidade vem de Deus, tua alegria está no Senhor. Você não tem que ficar se regozijando com coisas terrenas, porque elas são momentâneas, são passageiras. Regozijai-vos no Senhor. Ok? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Deus não está longe, Deus está perto. Deus não está distante, Deus está próximo, Ele está próximo. Por mais que às vezes eu não veja, que eu não sinta, Ele está próximo de mim. Perto está o Senhor. Você sabe que o que me separa de Deus são os meus pecados. E mesmo assim, são os meus pecados que me distanciam de Deus. E não Deus que se distancia de mim. Deus não se afasta de mim quando eu peco. É o meu pecado que me afasta de Deus. Você entendeu isso? Eu quero base bíblica. Te dou agora, Gênesis. Quando Adão pecou, o pecado que Adão cometeu fez ele se esconder de Deus. Deus perguntou, Adão, onde tu estás? Assim eu percebi que estava nu. Quem é que disse que tu estava nu? Percebe? É Adão que se esconde de Deus e não Deus que se afasta de Adão. Porque o pecado faz isso. O pecado faz você se esconder. Porque Deus nunca se escondeu de você. Deus nunca fugiu de você porque você pecou. É o teu pecado que te esconde de Deus. É o teu pecado que gera vergonha. É o seu pecado que às vezes faz você se sentir, sabe, envergonhado, constrangido. Como é que eu vou falar com Deus assim? Como é que eu vou para a igreja assim? Como é que eu vou buscar o Senhor? Porque o teu pecado te afasta de Deus. Então, não é Deus que se afasta de mim. São os meus pecados que me afastam de Deus. Eu preciso entender que Deus está perto. Deus está próximo. Ele quer continuar perto para me dar força para vencer as guerras e os conflitos dessa terra. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olha que lição que ele está trazendo para nós. Não fique inquieto. O que gera inquietação? É quando você guarda emoções ou sentimentos dentro de você. Guardar emoções, guardar sentimentos dentro de você negativos faz você ficar inquieto. Guardar decisões pautadas por um sentimento, por uma escolha, por uma emoção, e você não consegue resolver aquela situação, faz gerar inquietação na tua alma, faz gerar inquietação no teu espírito. Aí Paulo vai dizer, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte, transforme toda a tua inquietação em oração, faça dela petições, orações, e sejam essas orações conhecidas diante de Deus. Sabe você que parou para me ouvir agora? Tá com um monte de problema? Eu tô com problema com meu filho, problema com meu pai, com a minha mãe, com meu tio. Eu tô com muita luta, pastor, tô com muita... Sabe, você que parou para me ouvir agora e tá cheio de problema? E fica, de repente, a vida inteira murmurando. É muita luta. Eu passo problema. Eu fico sofrendo. E não vejo nada mudar. As coisas não... Pega essa luta que você tá passando. Transforma ela em oração.
Primeiro que ficar murmurando não vai resolver o teu problema. Ficar questionando não vai resolver o teu problema. Ficar o tempo todo falando, isso não vai resolver o teu problema. Pastor, o que resolve? Transforme a sua dor, as suas inquietações em orações. Ora, coloca o joelho no chão, vai buscar o Senhor. Transforme todo o processo que você está vivendo em oração. Transforme todo o sofrimento que você está vivendo em oração. Transforme toda a crise que você está vivendo em oração. Por quê? Porque se você transformar as suas dores em oração, você vai arrancar as inquietações. Para que haja cura na sua alma, você precisa transformar aquilo que te machuca, aquilo que te fere, em oração. É isso que Paulo está dizendo. Não seja inquieto por coisa alguma. Não estejais inquieto por coisa alguma. Mas antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Sabe o que é ações de graça? Ser grato, viver uma vida grata, atitudes gratas, agradecer ao Senhor por tudo que você está vivendo, independente de você não estar vivendo aquilo que você quer. Seja grato ao Senhor. A gratidão abre portas. A gratidão gera bênçãos para a sua vida. Quando você se torna uma pessoa que fica murmurando, amaldiçoando seu dia, só trazendo desgraça, você vai colher uma vida de tragédia, de dor, de sofrimento. Agora, quando você aprende a viver uma vida grata, uma vida de gratidão, isso traz bênçãos de Deus sobre a sua vida. Jesus ensinou isso para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Ele nos ensinou a agradecer, seja feita a sua vontade, assim na terra como o pão nosso, cada dia nos dá perdoar. Ele nos ensinou a viver ali uma vida de gratidão, independente das circunstâncias dentro do Pai Nosso. Isso aqui é outro texto, quando ele vai multiplicar os pães e os peixes, você vai ver que ele vai levantar o pão, ele vai levantar o peixe, e o texto vai dizer que tendo dado graça, repartiu. Ele só reparte o pão depois que dá graça. Por quê? Porque você só vai viver a multiplicação quando você dá graça. Se você não agradece pelo aquilo que tem, como é que Deus pode te dar aquilo que você não tem? Se você não é grato ao Senhor pelas bênçãos que você tem, mas eu estou na luta, aprenda a ser grato, aprenda a ser fiel. A Bíblia também fala sobre luta. Quem não é fiel no pouco, no muito o Senhor não vai colocar. Agora, quem é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. É fidelidade, é gratidão. Aprenda a ser grato. Transforme as suas inquietações em orações. Transforme a sua dor em oração. Transforme o seu sofrimento em oração. Transforme as suas lágrimas, as tristezas, as tempestades que você está vivendo em oração. Por quê? Porque se você fizer das inquietações orações e você agradecer ao Senhor pelo tempo que você está vivendo, você vai passar a viver em um outro tempo. Deus vai te preparar para um outro lugar, Deus vai te preparar para um outro ambiente, Deus vai preparar novos projetos para você. Mas seja grato, transforme todo o seu processo em oração. Aí ele continua dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja bem, é um princípio que, se eu seguir esse princípio, eu vou receber a paz que vem de Deus. Essa paz não vem quando você anda num outro caminho, quando você mergulha no mundo, quando você mergulha na prostituição, quando você mergulha nas drogas. Não, é a paz que vem de Deus. É por isso que tem gente que procura a paz na maconha e não encontra, a paz na cocaína e não encontra. Você não vai encontrar. Pastor, eu consigo até ficar com uma brisa, mas fica o tempo todo fumando. Se não fumar, não tem paz. Se não cheirar, não tem paz. Tem que desnortear a tua mente, tem que, sabe? E quando você desnorteia a tua mente e a tua cabeça volta para o lugar, teus problemas continuam no mesmo lugar. Aí vai lá, fuma maconha, cheira cocaína, vai lá, enche a cara de cachaça, toma um monte de vinho. Aí depois que passa o efeito, você deita a cabeça no travesseiro, você fala: caramba, não mudou nada, sabe? Não mudou nada. Ou então tu tenta afogar as suas dores na prostituição, vai lá, se relaciona sexualmente. Depois que termina, fica os mesmos problemas,
as mesmas lutas, porque essa paz que excede todo entendimento, só o Senhor pode te dar. O mundo não vai te dar isso aqui. O dinheiro não pode te dar isso aqui. Tem muita gente que pensa que a felicidade vem do dinheiro. É óbvio que o dinheiro fornece para você momentos de alegria. É óbvio que ele vai te ajudar, mas ele não é tudo que você precisa. Eu já vi muita gente com muito dinheiro tirando a vida. Eu já vi muita gente com muito dinheiro em depressão. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas riquíssimas que inclusive não conseguem ter paz. E fariam de tudo para ter paz. Porque essa paz que excede todo entendimento, só o Senhor pode te dar. Eu tô dizendo para você o seguinte, que o que Deus pode te dar, essas coisas da terra não podem te dar. Só Ele pode te dar. Por isso, ande por esses princípios, para que você viva essa paz, para que você caminhe com Deus nessa paz. Aí ele continua dizendo, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Guarda isso. Paulo está dando um conselho. Se tem alguma coisa que você tem que guardar nessa vida, se tem alguma coisa que você tem que refletir nessa vida, se tem alguma coisa que você tem que trazer para a tua alma, é isso aqui, ó. Guarda isso aqui. Se isso é bom, pensai. O que, pastor, que ele está falando? O que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, então pensai. O que ele diz é o seguinte, você deve guardar dentro de você bons sentimentos. Não viver guardando inquietações ou sentimentos que só geram insegurança, desgraça, inquietação na tua vida, mas guardar boas coisas, bons sentimentos, o que é amável, o que tem alguma virtude, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, sabe? Ele está dando um conselho de coisas que você deve guardar na sua vida. Guarde isso, pensai nisso, coloca a tua mente nisso. Por quê? Porque isso vai lhe fazer bem, isso vai preencher a tua alma, isso vai alimentar a sua mente com coisas positivas, com coisas bacanas. Ok? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Então, ao mesmo tempo que ele traz para nós o exemplo de se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é amável, daquilo que há alguma virtude, ele deixa para nós o sentido que eu devo não me alimentar daquilo que não é bom, das inquietações, das contendas, das desilusões, das decepções, das frustrações. Não guarda esse tipo de coisa dentro de você. Mas se for bom, pensai. E o que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, guardar aquilo que edifica, fazer aquilo que edifica, fazer aquilo que te alimenta, vai te levar para um caminho de esperança, para um caminho de bênção. Você recebe essa palavra? Então escreve aqui nos comentários, eu não vou mais guardar o que é ruim, eu não vou mais viver inquieto com coisa alguma, eu recebo a paz de Deus, não sei, coloca alguma coisa que mostra que você recebeu essa palavra e que essa palavra tem gerado efeito na sua vida. Eu recebo a paz de Deus, eu recebo a paz do Senhor, o meu coração está no Senhor, né? Eu não vou guardar na minha alma sentimentos que não sejam de Deus, eu não vou viver uma vida inquieta, eu quero viver o melhor de Deus sobre a minha vida. Escreva aí, mostrando que essas palavras estão gerando efeito sobre você.